graças ao Senhor, por podermos nos reunir, abrir a palavra, nos assentarmos aos pés do Senhor. Isso para nós é um grande privilégio. Então, nós já temos tido algumas oportunidades de estar com os irmãos aqui no Mato Grosso, em Campo Grande, Sidrolândia. Então, graças ao Senhor por essa oportunidade aqui juntos em Anastácio. Eu, minha família, somos muito gratos. Trazemos aos irmãos saudações de São Lourenço, sul de Minas. Temos muitos queridos irmãos e irmãs orando por este tempo, para que o Senhor nos dê um pouco mais da sua mente, do seu propósito, e abra para nós de forma poderosa a sua palavra. Então, esse é o encargo dos nossos corações para esses dias, que juntos, aos pés do Senhor, na dependência do seu bendito Espírito Santo, nós tenhamos um tempo de céus abertos. Amém? Vamos ler um salmo, um verso no Salmo 26, para que então oremos por esse tempo. Salmo 26, vamos ler o verso 8. Diz assim, Salmo 26, verso 8. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Nós sabemos que a poesia hebraica, queridos irmãos, combina ideias. Ela não é como a nossa poesia portuguesa, que combina rimas e palavras. Mas a poesia hebraica combina ideias. E então nós temos um precioso princípio aí, que então servirá como encorajamento para nós, para orarmos por esse tempo. Nós nunca que nos reunirmos podemos perder isso que está aí diante de você de vista. O lugar onde a glória de Deus mora, assiste, é sua casa. A glória de Deus assiste, a glória de Deus, ela tem lugar, ela se expressa na sua casa. De modo que, se nós nos reunirmos como casa de Deus, e essa não for uma expressão de sua glória, então nós poderemos estar nos reunindo de nós para nós. Percebe isso, irmão? Então talvez seja de muita importância que nós oremos por esse assunto. Senhor, tem misericórdia de nós. Por teu bendito Espírito Santo, nos leva a compreender que nossa única finalidade não é nos reunirmos para nos sentirmos bem. Não é nos reunirmos para darmos continuidade aos nossos projetos. Não é nos reunirmos para nos vermos algumas vezes por semana. Mas é nos reunirmos porque amamos o lugar onde tua glória assiste. Amamos e desejamos que tua glória se expresse em nós e através de nós. É para isso que nós somos chamados, irmão. Nada menor do que isso. Se nós nos reunirmos para algo menor do que isso, então nós estaremos, de alguma maneira, desonrando o nosso Senhor. Você se lembra que, para nós então orarmos, você se lembra que em 2 Crônicas, capítulo 7, Salomão conclui o templo. E então ele ora ao Senhor. Depois você confira o texto. Em 2 Crônicas, capítulo 7, Salomão, depois que é terminado o templo, então Salomão vai orar ao Senhor. E ele ora e agradece ao Senhor pela conclusão daquela obra. Você sabe que o templo no Velho Testamento é apenas uma figura, querido irmão. É uma figura do corpo de Cristo, da igreja, da casa de Deus. Cristo habitando na sua casa, sua igreja. Porque
todas as vezes que você ler a palavra glória na Bíblia, se lembre que glória é expressão. Glória é uma expressão daquilo que Deus é. É por isso que quando Tiago, na sua epístola, ele vai se referir a Jesus, ele diz que Jesus era para ele, e lembre-se, Tiago era meio, vamos colocar entre aspas, meio irmão de Jesus. Mas quando Tiago olha para aquele homem, ele diz, Tiago, ele era impactado com o fato de ser Jesus Cristo a glória, ou o Pai, ou Senhor, aparece na sua versão, Senhor da glória. No texto original, Tiago apenas diz assim, Jesus Cristo a glória. Porque Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Amém? Então, expressão, glória na Bíblia é expressão. E Salomão ora agradecendo a Deus pelo templo. O que acontece? 2 Crônicas capítulo 7, o texto diz assim, e a glória de Deus encheu a sua casa. De modo que os sacerdotes não podiam fazer nada. Eles não precisavam fazer absolutamente nada. Eles tiveram que sair, inclusive, porque a glória de Deus encheu toda a casa. Que maravilhoso, irmão. Porque a expressão de Deus, sua glória, no hebraico, a expressão que aparece lá é Shekinah. Sua glória excelsa encheu a casa. E a expressão de Deus, então, foi clara para todos eles. Se você continuar lendo o texto, o versículo 14 vai falar algo muito importante. Porque vai falar de nossa atitude diante da sua glória, para que essa glória seja expressa em nós. Então o verso 14 diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Irmão, você percebe que a presença, a expressão, a glória de Deus assiste na sua casa. Mas ela não é algo automático, simplesmente porque nós chegamos aqui, então a glória de Deus está aqui. Irmão, Deus dará a sua presença àqueles que têm anelado por isso. Será que Ele pode encontrar isso aqui hoje entre nós? Um anelo, um desejo por sua presença, por sua glória, por sua expressão. Que o Senhor nos conceda graça nessa noite para isso. Vamos ter então um tempo de oração e entrarmos no encargo que temos para esse tempo. Curve sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos de todo o nosso coração pela oportunidade que temos de nos reunir como povo teu, como aqueles que são chamados pelo teu nome. Não fomos nós que te escolhemos, Senhor. Tu nos escolheste a nós. Graças nós te damos. Porque um dia a luz bendita do Evangelho raiou sobre as nossas vidas. E Deus que disse de trevas resplandeça luz, Ele mesmo resplandeceu nos nossos corações, para a iluminação da glória do seu conhecimento na face de Jesus Cristo. Te bendizemos por podermos nos reunir assim, como esses que o Senhor escolheu. Apresentamos ao Senhor este tempo, apresentamos ao Senhor tua palavra. Esta é a tua palavra, Pai, a palavra que tu mesmo inspiraste. Nós pedimos que por teu bendito Espírito Santo ela seja renovada nos nossos corações.
ela possa atingir nossos corações e demandar de nós aqueles teus propósitos para esses dias do fim. Um povo preparado que te aguarda e que te ama. Assim, apresentamos ao Senhor nossas vidas, suplicando que o Senhor nos assista com tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então ao texto que sugerimos como tema para esse tempo que estaremos aqui em Oséias, capítulo 6, versos... O primeiro verso, verso 1. Oséias, capítulo 6, verso 1. Diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Esse é o verso que sugerimos para esse tempo de meditação que teremos aqui juntos. Nosso encargo, irmão, é que, pela graça do Senhor, nós sejamos ajudados com relação a algumas marcas, evidências de um verdadeiro, genuíno despertamento espiritual. Nós vivemos dias que antecedem o retorno do nosso amado Senhor. E nesses dias o Senhor tem, então, trabalhado incansavelmente para que seu povo seja despertado, para que nossos olhos sejam abertos, nossos corações sejam verdadeiramente aquecidos e nós vivamos vidas coerentes com esse amado Senhor e o chamamento que temos. E não vivamos vidas segundo nós mesmos, para nós mesmos. Nós sabemos que o apóstolo Paulo aos Coríntios, ele vai dizer que nós somos aqueles que foram amarrados pelo amor de Cristo. Lembra que ele diz assim, em 2 Coríntios capítulo 5, o amor de Cristo nos constrange, nos amarra, julgando nós isto. Um morreu, logo todos morreram. Com que finalidade? Por que ele morreu? Qual o propósito da sua morte? Para que nós, que agora fomos alcançados pela sua vida, não vivamos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Então o desejo do Senhor é que nós, como assembleia, nesses dias do fim, esses dias que antecedem o seu retorno, irmão, se você não tem tido percepção espiritual de que nós vivemos os últimos dos últimos dias, então realmente nós precisamos clamar ao Senhor, para que Ele abra nossos olhos. Porque nós temos vivido os últimos dias, dias em que nosso amado Senhor certamente já se levantou do seu trono. E Ele está como, na linguagem de Cantares, como aquele noivo que está por meter a mão na maçaneta da porta desse universo. E em breve Ele mostrará sua face. Agora não mais como cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, mas agora como o leão da tribo de Judá, aquele que venceu e que vem para reinar. E esses que então foram salvos pela sua graça, são esses mesmos que Ele tem trabalhado para que se encontrem com Ele. Mas, irmão, há uma pergunta que nós precisamos fazer. E a Bíblia é tão clara no Novo Testamento, nos dizendo que nós podemos ser aqueles que, no dia da sua vinda, se alegrarão, levantarão suas cabeças, sabendo que sua redenção está mais próxima agora do que no princípio cremos. Nós poderemos ser estes, mas também nós poderemos ser aqueles que se afastarão dele envergonhados, porque não se renderam e não responderam à maravilhosa graça que têm recebido. Então que o Senhor nos ajude, para que nós sejamos esses. Esse verso que está diante de você foi selecionado para esse tempo, especialmente por uma expressão que você encontra aí, e a expressão tornemos,
ou voltemos em algumas traduções. Vinde, tornemos, ou vinde, voltemos ao Senhor. Irmão, essas marcas que eu gostaria de destacar para você, nessa noite citarei 5 ou 6 marcas, mas nosso encargo para esses dias, nos tempos que ainda tivermos, será especificamente por encargo que o Senhor tem depositado nos nossos corações, considerarmos 2 dessas marcas, evidências, que testemunham um genuíno retorno à pessoa e à face do nosso Deus. Porque nós facilmente podemos viver perdendo gradativamente a visão da face gloriosa do nosso Senhor. E nós sermos como aqueles, deixe-me citar uma figura para expressar o que estou tentando te dizer. Os irmãos se lembram que nos dias de Samuel, os filisteus pelejaram contra os israelitas. E eles venceram os israelitas em batalha. Eli era o sacerdote. O sacerdócio de Eli era um sacerdócio degenerado. A expressão que é usada para resumir o sacerdócio de Eli é que ele e sua família eram de Belial. Sabe o que significa Belial, irmão? Belial significa imprestável, inútil. Imprestável. É uma das traduções alternativas da expressão Belial. O sacerdócio naqueles dias de Eli era um sacerdócio imprestável. Agora, não pense que Eli era apenas um representante de liderança do povo. Eli era um representante de todos nós. Porque lá, Eli era da linhagem, de uma linhagem sacerdotal. Eli era da linhagem levítica, certo? Mas, irmão, nós não somos mais sacerdotes da linhagem levítica, porque em Jesus foi instituído um novo sacerdócio. Jesus nem mesmo era da tribo de Levi, mas ele era da tribo de Judá. Então, em Jesus nós temos um novo sacerdócio. E o apóstolo Pedro vai dizer que nós somos agora uma raça eleita, um sacerdócio santo. Todos nós, sacerdotes do Deus Altíssimo. Agora, então nós temos Eli com aquele sacerdócio imprestável. E os filisteus vêm e tomam a arca da aliança. E eles levam a arca para a Filístia e para o templo de Dagom. E então o povo de Israel permaneceu lá. E eles permaneceram fazendo tudo como eles sempre faziam. E eles então tinham o sacerdócio instituído, eles tinham os cantores, eles tinham as reuniões, eles tinham tudo, mas eles não tinham a arca. Irmão, do que fala a arca? A arca fala da presença de Deus mesmo. A arca é aquela figura maravilhosa de Jesus Cristo. A arca, você sabe que a arca era feita de madeira de acácia e ouro por dentro e por fora. Por quê? Porque Jesus Cristo é um homem real, 100% homem, madeira de acácia. Mas ele é 100% Deus. Então, ouro e madeira de acácia. Então, aquela arca foi tirada, mas eles permaneceram. Então, irmão, você vê o risco que nós corremos? Nós podemos nos reunir e termos nossos projetos. Nós podemos, os irmãos se apresentarem aqui e louvarem ao Senhor. Nós podemos ter muitas coisas e ainda assim nos reunirmos sem a presença do nosso Senhor. Que terrível é isso, irmão. Que terrível. Os judeus permaneceram assim quando foram cativos para a Babilônia. Eles foram para a Babilônia, eles foram destruídos por Nabucodonosor, Jerusalém foi queimada a fogo, e então os persas conquistaram os babilônicos, e eles estavam cativos ali naquela situação, e eles lá desenvolveram algo
eles criaram a sinagoga. A sinagoga nunca nasceu no coração de Deus. Deus nunca intentou uma sinagoga. Os judeus criaram uma sinagoga na Babilônia. E a sinagoga era um lugar de reunião onde eles tinham tudo, mas não tinham a presença de Deus. Por quê? Porque a glória, a natureza, a expressão de Deus estava em Jerusalém. Daniel sabia disso. Daniel sabia disso. Então Daniel orava e clamava ao Senhor 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém, até que o Senhor libertou aquele povo e eles retornaram para restaurar o testemunho do Senhor. Que o Senhor nos ajude para que nós não vivamos um testemunho sem arca. Percebe, irmão? Que nós nos reunamos sem a presença do Senhor. Agora veja, a presença do Senhor não é algo imediato, não é algo instantâneo, não é algo dado aleatoriamente, levianamente. O Senhor dará a sua presença àqueles que a buscam. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Se nós formos esses que buscam e batem, se nós formos esses que se dispõem e anelam, então o Senhor nos dará a sua presença e falará aos nossos corações. Agora, se não for assim, irmão, então nós nos tornaremos uma expressão pálida, um testemunho que desvanece, um testemunho que não gera impacto, não atrai as pessoas, porque não há uma expressão do amor, há uma expressão de qualquer outra coisa, mas não uma expressão do amor. Porque o Senhor diz que nesses dias finais haveria uma marca distintiva no seu povo. Você se lembra qual é a marca, irmão? Eles serão destacados por se amarem e por me amarem pelo amor. Que o Senhor nos ajude se nós carecemos de voltar ao Senhor. Então, esse texto nos ajuda nisso, mas gostaria que você abrisse no Salmo 80, que nos ajudará um pouco mais nessa questão de voltarmos, fazermos um retorno para o Senhor e para a sua face. Então, abra sua Bíblia aí no Salmo 80, por favor, e vamos verificar algo juntos ali. Esse salmo é preciosíssimo. Nós não temos tempo de gastar, então, fazermos uma consideração maior. Mas veja, irmão, na sua casa medite nessas palavras. Ore ao Senhor nesse sentido. Esse salmo vai nos ajudar com lições muito maravilhosas relacionadas a esse retorno e a necessidade desse retorno. Então, veja que por 3 vezes, vou citar para você, vão aparecer algumas expressões nesse salmo. Então, vamos ler os 2 primeiros versos, depois vou citar para você. Salmo 80, dá ouvidos, ó pastor de Israel. Veja que esse é um salmo em que eles estão olhando para o Senhor. Há um clamor direcionado ao Senhor. Dá ouvidos, ó pastor de Israel. Tu que conduzes a José como um rebanho. José aqui é só uma figura, uma expressão do povo de Deus, do rebanho de Deus. Tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Mostra o teu esplendor, irmão. Lembre-se, essa expressão deveria ocupar nossas orações. Essa expressão deveria ocupar nossas orações se ela realmente fosse um anelo dos nossos corações quando nós nos reunimos. Nós deveríamos nos assentar com um anelo no coração. Senhor, mostra o teu esplendor. Mostra o teu esplendor. Então ele segue e diz assim: perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Agora,
3 vezes você vai encontrar essa expressão aí, ó. Verso 3, verso 7 e verso 19. Restaura-nos. Você vê? Restaura-nos. Querido irmão, a expressão que aparece aí no hebraico é exatamente a mesma que você leu lá em Oséias, capítulo 6, verso 1. A expressão tornemos, ou voltemos, ou faze-nos voltar. Restaura-nos é um dos sentidos da palavra hebraica traduzida por João Ferreira como voltemos lá em Oséias e restaura-nos aqui no Salmo 80. A expressão significa faze-nos voltar. Faze-nos voltar. Então, ela é seguida de uma frase que também vai aparecer 3 vezes, junto com essa expressão. Faze-nos voltar, ó Deus. Então, embaixo você tem o caminho de retorno. Um único caminho de retorno apresentado. Então veja, faze-nos voltar. Qual é o caminho de retorno? Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Irmão, esse é o único caminho de retorno. A necessidade que nós temos como povo de Deus de voltar, de tornarmos para o Senhor, só tem um caminho e um propósito. Faze resplandecer o teu rosto. Faze resplandecer o teu rosto. Essa deve ser sua oração, irmão. Essa deve ser sua oração lá na tua casa. Porque se na tua casa não houver uma expressão de retorno ou da face do Senhor, então você necessita de restauração. Faze-nos voltar. Senhor, resplandece o teu rosto na minha casa. Senhor, resplandece o teu rosto no nosso reunir. Senhor, resplandece o teu rosto na minha vida. Querido irmão, essa expressão, ela tem um forte atalaia no Novo Testamento. Nós podemos dizer que o apóstolo Paulo, nas suas 13 epístolas, você sabe que Paulo é o escritor de 50% do Novo Testamento, irmão. 13 epístolas. São 27 livros. Dos 27, Paulo escreve 13. E o apóstolo Paulo, em todas as suas epístolas, ele vai, de maneiras muito especiais, ele vai apontar para nós a necessidade desse retorno. Veja comigo 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Veja o que o apóstolo Paulo diz, dando voz e expressão para isso que você acabou de ler no Salmo 80, lá no Novo Testamento, em 2 Coríntios. Abra comigo, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Veja isso, irmão. Paulo está falando aos coríntios, e ele diz assim, e todos nós, então ele está falando da expressão corporativa, certo? E todos nós, com o rosto desvendado, está vendo? Não há nenhum véu, Senhor. Não há nenhum véu. Nós temos tido limpidez. E nós temos contemplado o quê? Nós temos feito um caminho de retorno, Senhor. E esse retorno tem sido um único e simples retorno. Nós temos voltado os nossos olhos para o lugar correto, Senhor. Nós não temos olhado para as circunstâncias. Nós não temos olhado para a vida dos irmãos. Nós não temos olhado para as nossas próprias vidas. Mas nossos olhos estão em Ti. Sabe por quê, irmão? Se você olhar para a sua própria vida, só tem uma coisa, só tem um resultado, olhar para dentro de si. Sabe qual é o resultado? Depressão. Se você voltar seus olhos para dentro de você, o único resultado é depressão. Eu não sei se você sabe disso, mas o pai da psiquiatria moderna, Sigmund Freud, ele foi o grande incentivador desse voltar dos olhos para dentro de si. Não foi? Sabe como ele terminou sua vida? Ele se suicidou. Por quê?
Porque se nós voltarmos os nossos olhos para dentro de nós só veremos trevas e trevas e trevas. O salmista Davi, no Salmo 36, ele vai dizer no verso 9 assim: Senhor, Tu és o manancial da vida, e na Tua luz nós vemos a luz. Que maravilhoso, irmão. Porque essa é a única maneira de olhar para si. É na luz do Senhor. Se você voltar seus olhos para dentro de você mesmo, e isso tem destruído o testemunho do Senhor, porque as assembleias estão cheias de psicologia moderna. Cheia. Nós temos pastores sendo treinados e fazendo universidade de psicologia para aconselhar os irmãos, como se fosse necessário isso para nós, porque nós temos a palavra do Senhor e o bendito Espírito Santo para nos auxiliar. Mas nós temos procurado recursos no mundo, e então aprendido a voltar os olhos para dentro de nós, e nós ficamos envolvidos conosco, e com os olhos para dentro de nós. Qual é o resultado disso, irmão? Depressão. Agora, se você voltar os seus olhos para os seus irmãos, sabe qual será o resultado, irmão? Decepção. Se você olhar para os seus irmãos, você irá se decepcionar. Sabe por quê? Eles irão falhar. Certamente eles irão falhar. Mas a você não foi dado a autorização de voltar seus olhos para os seus irmãos. Mas nós insistimos em olhar uns para os outros. E quando nós olhamos uns para os outros, sabe qual é o resultado? Desânimo. Então nós encontramos assembleias que estão realmente destroçadas. Por quê? Porque os irmãos têm olhado uns para os outros. E têm se decepcionado, e se decepcionado, e se decepcionado, e irão se decepcionar sempre. O dia que você encontrar um lugar em que se olhe uns para os outros e que não haja decepção, se é minha vida, você não irá encontrar. Agora, se nós voltarmos os olhos para as circunstâncias, irmão, se nossos olhos estiverem nas circunstâncias, nós viveremos atemorizados. Por isso, os nossos olhos precisam se voltar para o Senhor. Vinde, voltemos ao Senhor. Voltarmos nossos olhos ao Senhor como assembleia, como indivíduos. Essa é a nossa única chance de termos nossas vidas ordenadas. Faze-nos voltar ou restaura-nos. Será que nesses dias, aqui em Anastácio, tem havido necessidade de retorno? De voltarmos nossos olhos para o Senhor? Será que nós temos olhado e então nós nos perdemos, olhando para muitas coisas? Que o Senhor nos ajude, para que nós nos voltemos para Ele. Então o apóstolo Paulo continua, ele diz assim, que esses que estavam com o rosto desvendado, eles estavam contemplando algo, eles estavam com os olhos fixos em algo, contemplando como por espelho a glória do Senhor. E nós sabemos que a glória do Senhor está na pessoa bendita do seu Filho. Nós sabemos que não há outro lugar em que haja glória. Glória é o que Ele é. Glória é a expressão dEle. Não há outro lugar onde se possa contemplar glória. Glória é o que Ele é. Então eles estavam com o rosto desvendado, querido irmão. Pode ser que aqui em Anastácio nós não estejamos com o rosto desvendado. Então, por não estarmos com o rosto desvendado, existem alguns véus que estão deixando nossa visão turva. E nós não temos conseguido ver claramente a face do nosso Senhor. Sabe por que nós podemos? Sabe qual é o fio de prumo para você permitir que o bendito Espírito Santo julgue sua vida? Sabe qual é? Aqueles que têm contemplado a glória do Senhor. Como termina o versículo? Qual é o resultado? O resultado é que,
contemplando como espelho, como por espelho a glória do Senhor, somos. Então, querido irmão, se você tem servido ao Senhor há 5, 10, 15, 20, 30 anos, e seus problemas ainda continuam os mesmos, você ainda tem tropeçado em pecados habituais, você ainda tem tropeçado em relacionamentos inadequados, você ainda tem tropeçado em um coração dividido. Querido irmão, arrependa-se, porque essas coisas precisam ser resolvidas já, porque elas não serão resolvidas naquele dia. Lembre-se disso. Elas não serão instantaneamente resolvidas naquele dia. E você terá que se afastar envergonhado. E você não estará perdido, porque nossa salvação é eterna e baseada no bendito Filho de Deus. Mas você terá que se afastar e não estará envolvido com o mover de Deus, mas estará perifericamente afastado, porque não há compatibilidade e ainda terá necessidade de ser trabalhado. Que o Senhor nos ajude, para que nós sejamos esse povo que contempla e por contemplar, com o rosto desvendado, a bendita palavra de Deus é esse espelho que desceu do céu, irmão. Esse espelho, Deus, desceu do céu um bendito espelho. E no Velho Testamento, esse espelho desceu através de Moisés, lá naquele monte. Aquela bendita lei, o mandamento que é bom, justo e perfeito, desceu como um espelho para aquele povo. Eles olharam naquele espelho e ao invés de ver toda a sua feiura, eles acharam que eram muito bonitos e que dariam conta de resolver todas as coisas. Então, quando olharam para aquela lei que tinha como finalidade expor a incapacidade dos seus corações, e é isso que Paulo vai desenvolver em Romanos, eles disseram: tudo que o Senhor disse, nós faremos. E nós sabemos que eles não fizeram nada. Porque o objetivo da lei não era que eles pudessem achar que seriam capazes de a cumprir, mas o objetivo da lei era que eles reconhecessem sua inteira miséria e necessidade de um bendito Salvador. Então que essa palavra, ela desça do céu diante dos seus olhos nessa noite e faça que você contemple a necessidade que você e eu nós temos de retornar ao Senhor, de sermos restaurados nisso, naquilo ou em muitas coisas, para que o Senhor seja honrado, para que o Senhor tenha nas nossas vidas um testemunho genuíno. Amém? Sigamos então um pouco mais. O Salmo 80 vai apresentar essa expressão por 3 vezes, irmão. Essa preciosa expressão. Lembre-se, volte seus olhos para esse salmo na sua casa, leia novamente, ore ao Senhor, clame ao Senhor. O verso 7 vai dizer: restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer teu rosto e seremos salvos. Veja o verso 14: ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu e vê, e visita esta tua vinha. Que maravilhosa oração, irmão. Será que esse é o desejo do nosso coração? Como o Senhor visita a sua vinha? Ele faz resplandecer o seu rosto sobre nós. Sempre. Qual é o propósito de nós pregarmos a palavra? O resplandecente rosto de Deus ser visto por nós. Não tem outro propósito. Se nós servirmos a qualquer outro propósito, abrindo essa bendita palavra, nós estaremos servindo a um propósito espúrio. Mas se esta palavra for aberta e a face de Cristo resplandecer para nós, então glórias ao nome do Senhor, porque haverá um verdadeiro reconhecimento. Agora veja, querido irmão,
você pode dizer sim, Senhor, mas também você pode dizer não, Senhor. Que o espelho de Deus mostre para você e para mim nossa necessidade de restauração. E que nessa noite a nossa oração seja: sim, Senhor, eu necessito de voltar meus olhos para Ti e necessito que Teu rosto resplandeça sobre mim. E que essa restauração verdadeiramente se processe. Então, seguindo, nós podemos ver que nós precisaríamos fazer uma pergunta aqui. E a pergunta é a seguinte: nós necessitamos de retornar a quê, irmão? Para sermos mais didáticos, mais práticos, para que você possa entender. Porque, em síntese, quando nós nos voltamos e o rosto do Senhor brilha sobre nós, necessariamente já há um processo de restauração. Agora veja, eu queria sugerir para você que nesses dias finais, a Igreja de Deus, de um modo geral, tem necessitado de retornar. Então, retornar a quê? Eu quero sugerir uns 5 ou 6 aspectos aqui. Poderíamos selecionar muitos mais. Mas veja, 5 ou 6 aspectos essenciais de retorno. Primeiro, primeira necessidade de retorno. Um retorno à centralidade da pessoa e obra de Cristo. Esse é o primeiro e essencial retorno que uma assembleia que está experimentando o resplandecente rosto de Deus, ela experimenta. Porque Deus só tem um bem, um tesouro para dispensar à sua igreja. E esse tesouro é o seu bendito Filho. Nós poderemos até erguer a nossa voz e dizer assim: ah, Senhor, eu sou tão impaciente. E nós temos então a percepção de que é como se Deus tomasse na dispensa celestial um pouco de paciência e jogasse para você. Mas, irmão, preciso te dizer que Deus não tem paciência para te dar. Ele tem Cristo. Deus não tem encorajamento para você. Ele tem Cristo. Deus, para todas as necessidades que você e eu nós temos, Ele só tem o seu bendito Filho. É por isso que o resplandecente rosto de Deus brilha nas nossas trevas. Segundo aos Coríntios 4:7, o apóstolo Paulo ora e diz assim: é Deus que disse, é como se Paulo estivesse interpretando Gênesis, a criação. Então ele diz assim: foi Deus que disse, haja luz. Aquela boca maravilhosa de Deus se abriu, o verbo eterno de Deus, a palavra de Deus pronuncia aquele haja luz. E então todo o caos se ordenou. E Deus pôde restaurar aquela terra que estava sem forma e vazia. Agora, irmão, o Senhor também olhou para dentro do seu coração e do meu, que estava sem forma e vazio. E Ele também disse: haja luz. Agora, preciso te dizer que esse haja luz, ele não foi um ato exclusivamente no dia em que o Senhor te encontrou. Esse haja luz é um processo santificador de Deus. Ele tem dito haja luz sobre as nossas vidas cada vez que nos colocamos diante dele. Com que finalidade? Haja luz. Ele resplandeceu nos nossos corações para a iluminação do conhecimento. E nós sabemos que a palavra lá no grego é epignosis. E não é conhecimento mental. A palavra lá é conhecimento experimental. É um conhecimento como aquele de Josué, aquele princípio de Josué relacionado à terra de Canaã. Você se lembra que Deus disse assim para Josué: Josué, onde você puser a planta do seu pé, será seu. Josué estava entrando onde, irmão? Em Canaã.
Canaã é apenas uma figura. Josué é uma figura da igreja. Ali, nessa entrada em Canaã, liderando aquele povo. Certo? Josué é aquele líder, figura de Cristo, mas como povo, eles estavam entrando onde? Canaã. Canaã é uma figura das insondáveis riquezas de Cristo. Então Deus diz para ele, onde você puser a planta do seu pé será seu. No que concerne a Cristo, querido irmão, objetivamente tudo de Cristo já é nosso. Por quê? Porque Ele nos salvou. Ele derramou seu sangue naquela cruz. Objetivamente, esse é um fato eterno. Nada pode abalar esse fato. Queira você abalá-lo ou não. Qualquer tipo de abalo, ele realmente não pode nada contra esse fato. Ele nos salvou. Então, objetivamente, tudo que é dele já é nosso. Mas experimentalmente ou subjetivamente, nós precisamos botar a planta do nosso pé naquilo que é de Cristo. Isso é o que Paulo chama de Cristo sendo formado em nós. E na medida em que Cristo vai sendo formado, ou na linguagem de 2 Coríntios 4:7, o apóstolo Paulo está dizendo assim, que a iluminação do conhecimento de Deus brilhou nos nossos corações através da face de Cristo. E esse processo, irmão, ele tem avançado ou não. Se nós respondemos, ele tem avançado. Se nós não respondemos, ele não tem avançado. Experimentalmente. Veja, tem uma outra maneira de dizer isso. Uma ilustração de um grande homem de Deus do passado, ele diz assim: o Senhor Jesus, ele comprou um lugar para você e para mim num palácio. Mas palácio é lugar de príncipe. E nós, na nossa condição em que fomos encontrados, somos, me entenda bem, irmão, porcos. E um porco estava num tremedal de lama. Ele não tem nada a ver com o palácio. Mas o Rei da Glória já comprou um lugar para você e para mim nesse palácio da sua presença. Mas ele precisa que esses porcos sejam tornados príncipes. E ele, por sua palavra e pelo bendito Espírito Santo, ele assim tem feito. E ele tem trabalhado e trabalhado e trabalhado. Para que as marcas do caráter desse filho primogênito sejam formadas em nós. De modo que ele seja, em realidade, em expressão prática, o primogênito entre muitos irmãos, semelhantes ao bendito Filho de Deus. Ele é o varão medida. Ele é a medida de Deus. Então ele tem sido formado em nós. Com que finalidade? Que nós sejamos para ele uma expressão. Então Cristo é o que Deus tem para nós. Então, primeiro retorno essencial, um retorno à centralidade de Cristo. Como que o apóstolo Paulo, por exemplo, pregador por excelência dessa verdade, ele apresentou isso para aquelas assembleias. Lembre-se que em 1 Coríntios capítulo 2, os coríntios tinham muitos problemas, irmão. Eles tinham disputas entre eles. Eles tinham rixas entre eles. Eles tinham processos judiciais, irmãos contra irmãos. Eles eram infantis, esses eram os coríntios. Que remédio o apóstolo Paulo apresentou para eles? O apóstolo Paulo diz para eles: vocês precisam de ajuda de um advogado. Vocês precisam da ajuda de um psicólogo. Foi isso que Paulo fez? Não. Ele disse assim em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Que maravilhoso, irmão. Porque essa é, essencialmente, a necessidade de retorno
das Assembleias do Senhor a centralidade da pessoa Jesus Cristo. Todas as vezes que no Novo Testamento você vê o nome Jesus Cristo, não somente Jesus e nem somente Cristo, porque quando aparecer a expressão Cristo está apontando para a sua divindade. Quando Lucas, por exemplo, usa a expressão Jesus, quando o autor de Hebreus usa a expressão Jesus, o Espírito Santo deseja enfatizar sua humanidade. Mas Jesus Cristo, o Deus homem, 100% homem, um homem real, verdadeiro, porque se ele não fosse um homem, ele não poderia salvar você, irmão. Porque o Senhor Jesus só salva aquilo que ele assumiu. E o que a Bíblia diz? Ele assumiu natureza humana. Um homem real. Um verdadeiro homem. Esse é Jesus. Não podia ser um anjo a estar naquela cruz por você. Não podia ser um Deus a estar naquela cruz por você. Precisava ser um homem. Um homem que pudesse representar plenamente você, mas precisava ser também 100% Deus, porque só Deus pode agradar a Deus. Você vê isso, irmão? Cristo, Jesus Cristo, e este crucificado, sua pessoa e sua obra bendita, porque a obra é diretamente proporcional à pessoa. Jesus só fez o que fez porque Ele é quem é. A obra maravilhosa e perfeita do Filho de Deus só podia ser realizada por Ele, porque Ele só fez o que fez, porque Ele é quem é. Você vê isso, irmão? Então, um retorno à centralidade de Cristo. Segundo retorno, e esses retornos, eles estão diretamente relacionados. Quando Deus resplandece seu rosto sobre nós, como Ele faz? A que Ele chama uma assembleia? Nós temos necessidade de quê, irmão? De fazermos mais reuniões de oração? De termos um novo projeto? Quem sabe de louvarmos mais tempo? Não, querido irmão, nós temos necessidade de que Cristo seja visto e tenha primazia entre nós. Então sua face seja vista. Então tudo que é de Cristo seja recuperado entre nós. Tudo, querido irmão. Tudo. Será que, deixe-me colocar uma coisa aqui para você pensar. Será que a forma que nós fazemos as coisas é coerente e agradável ao Senhor? Será que nós temos nos disposto a perguntar para o Senhor se a forma que nós nos reunimos, porque o reunir, se você quiser usar outra palavra, irmão, vamos usar a palavra liturgia, certo? A forma do nosso reunir. Será que, interessante que a palavra liturgia no Novo Testamento é a mesma palavra para serviço. Porque o que é liturgia? Liturgia é um serviço ao Senhor. Nada mais do que isso. Se o nosso reunir não agrada a Cristo, não expressa sua pessoa e sua obra, então, irmão, agrada quem? Nós mesmos. Você vê isso, irmão? Agora, nós podemos estar fazendo como fazemos há 10, 20, 30 anos. Então nós vamos fazer como Pedro fez com o Senhor naquela praia, quando Jesus olhou para ele e ele tinha pescado a noite inteira e não tinha apanhado nenhum peixe. E Jesus falou para ele, volta para lá e lança as redes. Então Pedro, no seu interior, por causa do que ele fez, nós podemos fazer uma inferência aqui. No seu interior, Pedro deve ter pensado assim, o que esse homem entende de pesca? Pescador aqui sou eu. E eu pesquei a noite inteira e não peguei nada. Agora esse homem está me mandando voltar lá e lançar as redes. Por causa de ser o Senhor, então eu vou lançar
uma rede. Se você estudar o texto original, você vai ver que Pedro lançou uma rede e que o Senhor mandou lançar as redes. A tradução nossa no português é muito pobre, ela não aponta esse detalhe maravilhoso. Pedro lançou uma rede, não é à toa que o barco dele quase afundou. Ele precisou chamar um outro barco, porque o barco estava afundando pela quantidade de peixes. E então o que aconteceu, irmão? Você se lembra? Pedro volta e o Senhor Jesus estava na praia. Então ele se lança aos pés do Senhor e diz o quê? Senhor, arreda-te de mim, porque eu sou um pecador. Por que ele disse isso? Se você ler o texto na nossa tradução, Jesus mandou lançar as redes, ele lançou as redes, pegou muito peixe. Por que ele se prostrou e disse, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador? Quando você estuda o texto mais a fundo, você vê que Pedro prestou uma meia obediência. É como se ele tivesse dito, Senhor, aqui no nosso reunir, deixa com a gente. Nós já fazemos há 30 anos, Senhor, nós sabemos como fazer. E o Senhor mostrando que algo na forma não está agradando Ele. Mas nós não queremos ceder, porque nós nos sentimos bem e nos sentimos seguros. Essa é a nossa igreja. Vamos colocar entre aspas. Mas, irmão, o que é nosso? Nada é nosso. Essa é a igreja do Senhor. Será que nós temos perguntado a Ele tudo a respeito da sua igreja? Deixa eu ser bem simples para você me entender. Será que nós perguntamos para o Senhor a maneira que Ele quer que os bancos sejam colocados? Porque essa é a casa dele. Esse é o ambiente de reunião da sua casa, da sua expressão, da sua igreja. Será que nós temos perguntado ao Senhor a respeito dessas coisas? Um retorno à centralidade de Cristo. Nosso tempo já terminou, eu quero só citar os outros aspectos de retorno para você. Segundo retorno essencial, um retorno às Escrituras. Sempre que o rosto de Deus resplandece sobre uma assembleia, sempre que há um verdadeiro, genuíno despertamento espiritual, você pode chamar de avivamento, irmão. Se você conhece a história da igreja, você sabe que a igreja passou por grandes avivamentos. Todos os avivamentos trazem marcas de retorno. Todos. Se você conhece a história, você sabe que o avivamento morávio, o grande avivamento do século XVIII, todos os grandes avivamentos trazem marcas fundamentais. Qual é a primeira? Um retorno à centralidade de Cristo, sua pessoa e sua obra. Sempre que o rosto de Deus resplandeceu sobre o seu povo, sempre que seu povo clamou, Senhor, volta-te, nós te rogamos, volta-te, Senhor, restaura-nos, Senhor, nós estamos cansados. Nós estamos cansados de viver de uma maneira medíocre, um testemunho medíocre, um reunir medíocre, vidas medíocres. Senhor, nós queremos a plenitude da Tua presença, nós queremos a plenitude da Tua expressão, nós queremos Tua glória enchendo Tua casa. Sempre o Senhor, então, voltando o seu rosto, eles foram aqueles que retornaram à centralidade de Cristo, retornaram às Escrituras, irmão. As Escrituras, porque qual é o instrumento de Deus para que a face de Cristo seja vista? A sua bendita palavra. Essa palavra só tem um autor e um assunto, irmão. O autor é o bendito Espírito Santo. O assunto é Jesus Cristo. Se você tem aberto sua palavra em Levítico e você não consegue ver a Cristo, tem algo errado, irmão. Porque o assunto de Levítico é Cristo mesmo. Sua glória, sua face, sua majestade. Nós precisamos ver Cristo, porque Cristo é a chave para toda a Escritura. Você vê isso, irmão? Um retorno às Escrituras. Amanhã nós vamos gastar um pouco de tempo sobre esse aspecto.
Um retorno às Escrituras. Terceiro retorno, um retorno ao genuíno arrependimento. Porque todas as vezes que a palavra de Deus aponta para a face de Cristo, qual é a atitude que Deus espera, irmão? O que Deus espera? Um profundo e genuíno arrependimento. Ele não espera que você encha sua cabeça de conhecimento. Ele não espera que você saiba de muitas coisas, toda a doutrina, e que nós sejamos cheios de doutrina, com a cabeça cheia e o coração gelado, irmão. Um coração frio, que não ama o Senhor, que não se dispõe a amar os irmãos. Você vê isso, querido irmão? A necessidade de um retorno a um genuíno arrependimento. Agora, deixe-me te dizer só uma coisa sobre isso. Arrependimento não é uma atitude apenas. Arrependimento é um espírito contínuo. Arrependimento é um espírito contínuo diante do Senhor. Que o Senhor nos mantenha em verdadeiro e genuíno arrependimento. Quarto retorno essencial, um retorno, porque esses retornos são como elos de uma corrente, eles estão absolutamente ligados. Um retorno ao ministério e do bendito Espírito Santo. Por quê? Porque é o bendito Espírito Santo que nos conduz por esse caminho que nós podemos chamar de caminho da cruz. Que é o caminho para que o arrependimento se processe na sua vida e na minha. Para que a cruz tenha amplitude no seu coração e no meu. Para que nós não sejamos apenas visionários, que têm a palavra da cruz, mas que não experimentam o que é uma vida crucificada, irmão. Tem egos enormes, tem preferências e soberba no coração e na mente, porque não vivem uma vida crucificada. Aquele que quiser ser meu discípulo, a si mesmo se negue. Esse é o caminho da cruz. Tome sua cruz e siga-me. É assim que o Senhor nos chamou. Então, esse é o quarto. E um quinto aspecto que gostaria de citar para você. Um genuíno retorno à devoção, querido irmão. Porque se a palavra de Deus apresenta a centralidade de Cristo para nós, se Ele encontra um verdadeiro coração arrependido por meio do ministério do Espírito nas nossas vidas, se nós temos sido enchidos com o bendito Espírito Santo, então qual é o resultado disso? Uma verdadeira adoração. O Senhor procura, lembre-se, o Pai procura os verdadeiros adoradores. Irmão, você já pensou nessa expressão? Ela é tão enigmática, não é? Porque nosso Deus precisa de alguma coisa, querido irmão. Ele não precisa de nada e nem de ninguém. Ele é absolutamente autônomo e suficiente. Mas Ele decidiu que procuraria seus verdadeiros adoradores. Esses que têm aprendido a o adorar em espírito e em realidade, ou em verdade é a tradução. E o último, o sexto retorno, o último aspecto que eu gostaria de mencionar para você, um retorno à verdadeira vida e serviço da igreja. Um retorno à genuína vida e serviço da igreja. O que significa isso, irmão? É nós retornarmos a um testemunho genuíno do encabeçamento de Cristo sobre nós como povo. Como é isso? Como isso se dá? Que o Senhor prepare para nós então um tempo para nós considerarmos essas coisas à luz da sua palavra. Amém? Vamos seguir orando, irmão. Lembre-se de orar. Lembre-se de clamar ao Senhor. Lembre-se que quando a genuína palavra de Deus é pregada, sempre, lembre-se, sempre que algo que conta para Deus está acontecendo,
haverá oposição. Então haverão dificuldades para você estar aqui amanhã, querido irmão. Não tenha dúvida disso. Clame ao Senhor. Peça ao Senhor para que Ele vá adiante de nós nesses tempos que teremos. Para que Ele fale aos nossos corações. Para que Ele encontre aqui nenhum tipo de resistência ou de coração como portas fechadas. Mas para que Ele encontre corações abertos, irmão, esqueça que eu estou aqui na frente. Essas palavras não são minhas. Essas palavras são do Senhor para os irmãos. Essa é a bendita palavra do Senhor aos irmãos. Esqueça que eu estou aqui. Esqueça quem está falando. Volte-se para o Senhor. Abra seu coração para que a palavra genuína do Senhor opere aquilo que Ele tem intentado nesses dias. Amém? Vamos orar. Senhor, nós bendizemos o Teu nome pela riqueza da Tua palavra. Nós te agradecemos porque Tua palavra é poderosa espada e ela é apta para discernir pensamentos e propósitos. Ela é apta para separar aquilo que é natural do que é genuinamente espiritual. Senhor, toma Tua bendita palavra e aplica aos nossos corações, aos corações de cada um dos irmãos que está aqui. E, Senhor, que haja um acolhimento, que nós não sejamos como uma vasilha furada, que não retém a Tua palavra. Mas nós queremos nos agarrar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Senhor, ajuda-nos, nós te rogamos. Volta-te, resplandece o Teu rosto sobre nós. Dá-nos uns céus abertos e a Tua face sendo contemplada por cada um de nós aqui, para que haja uma verdadeira transformação nas nossas vidas. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.